Mais uma terça-feira, mais diversas perguntas e vamos começar com as respostas absurdas. O que é mais barato, garota de programa ou namorada? Esse negócio de pesar qual sai mais caro, ele é meio relativo. Se você tiver uma pessoa ao seu lado que é um tanto quanto controlada, não é muito gastona e às vezes racha com você as coisas, fica mais barato namorar. Porque para analisar se você quiser trepar todos os dias. Qual é sua verdadeira profissão? Que porra de pergunta é essa? Como assim qual é a minha verdadeira profissão? Você quer que eu diga que eu sou um garoto de programa? Ou você acha que eu sou um super-herói? Algo religioso então nem pensar, né? Mas partiremos daquele princípio básico, né? Porque às vezes a pessoa é meio desinformada, a pessoa não sabe ler, a pessoa começou a acompanhar no dia que ela resolveu fazer essa pergunta sobre a minha profissão. Então eu lhe direi, eu trabalho com informática. Eu não vou mais falar que eu trabalho com TI, porque eu já percebi que um monte de gente não tem nem noção do que é TI. Eu fico me perguntando em que mundo elas vivem, ou em que tipo de empresa elas trabalham. Mas eu trabalho desenvolvendo software para computador. Você seria capaz de largar tudo para seguir seus sonhos? Quem em sã consciência largaria tudo, desistiria de N coisas na vida para seguir um sonho? Talvez uma pessoa que nasceu afortunada e pode fazer isso. Eu quis ser músico um dia, mas nem por isso eu deixei de trabalhar e larguei tudo para me dedicar à música, porque, sejamos realistas, né? Estamos num país que, infelizmente, para você sobreviver com música é um tanto quanto complicado. E eu acredito que quem tem família, independente de ter filhos ou não, e ter uma vida estabilizada, entre aspas, mas precisa seguir a vida, não tem coragem de largar tudo e seguir um sonho. A não ser que esse sonho esteja 100% certo de que você conseguirá sobreviver para o resto de sua vida com este sonho. Abriria mão de tudo para passar o resto de sua vida com a Brenda numa ilha deserta sem internet, sinal de telefone, sem televisão, sem eletricidade, enfim, só você e ela e a pura e bela natureza? Entrando no ritmo da brincadeira, não, eu não sei brincar porque eu não tenho humor. Eu vou ensinar uma coisa assim muito importante. Ninguém vive de amor. Você precisa comer, você precisa se vestir. Tudo bem que numa ilha deserta, se tivesse só ela e eu, pra que roupa, né? Mas vamos fazer perguntas menos fantasiosas, assim. Quando o Índio Pyro volta, a banda era foda. Fiquei curioso pra saber quem fez essa pergunta. Para aqueles que não sabem, nunca viram meu outro canal, o Music Man 666, Angel Pyro é a última banda em que eu toquei, a última banda de heavy metal que eu fazia parte. Nós tocamos juntos durante 2 anos e infelizmente a banda acabou. Na realidade a banda não só acabou, como o vocalista simplesmente sumiu. Até uma determinada época achei que ele tinha sido sequestrado, mas não foi bem isso. Mas provavelmente o Angel Pyro não volta mais não, porque... Primeiramente porque o vocalista sumiu e... Se fôssemos voltar, provavelmente não voltaríamos com esse mesmo nome, nem com o mesmo estilo e nem com nada. Fora que também eu já não tenho mais vontade de tocar como eu tinha antigamente. Sua barba e bigode é uma coisa meio loira mesmo, ou é a câmera que deixa assim? Se for natural, conte-nos o porquê. Não é a câmera que deixa assim, o meu bigode e a minha barba normalmente ficam meio claros, às vezes num tom mais amarelado do que loiro. Como eu comentei em um ou outro vídeo por aí, naquelas partes de erros dos vídeos, eu acredito que essas coisas acontecem por causa do cigarro. Algumas pessoas dizem que não, dizem que a minha barba nasce dessa maneira. Eu nunca consegui reparar porque eu nunca consegui ficar tanto tempo sem fumar. Então eu acredito que seja por causa do cigarro. Ô Yama, qual é a qualidade que você mais admira numa pessoa e qual o defeito que você mais odeia em alguém? Uma qualidade que eu admiro muito nas pessoas, além dela ser legal, porque é difícil eu chegar e começar a conversar com alguém, é a inteligência. Se a pessoa não tiver um papo inteligente, se for só daquelas pessoas que fazem aquelas brincadeiras esdrúxulas, piadinhas estúpidas e imbecis, é difícil eu gostar da pessoa assim. Eu até gosto de algumas pessoas assim, mas também sinto um pouquinho de raiva em diversos momentos. Mas normalmente, mesmo em caso de mulheres, como a maioria dos homens, infelizmente, primeiro vem a beleza. Eu tento ver outras coisas, na maioria das vezes eu me apaixono por uma pessoa pela sua inteligência, né? E um defeito que eu odeio em qualquer outro tipo de pessoa é o inverso disso.
pessoas babacas, pessoas que têm brincadeiras toscas e etc. Coisas mais ou menos seguindo esse mesmo gênero, assim. As explosões de bueiros no Rio podem ser causadas por sabotagem? Da forma que você apresentou a sua pergunta, pode, lógico que pode. Você não pode chegar lá, entrar no bueiro, sabotar o negócio para explodir? E sinceramente, que tipo de pergunta é essa? Que diferença fará o que eu responderei aqui? O que vai mudar? Esse é um tipo de pergunta que eu digo que é idiota. Uma vez me perguntaram no Fórum Springs o que eu chamo de pergunta idiota, o que seriam perguntas que eu acho bacana de responder. Tem pergunta que não tem sentido você fazer como essa. O que eu tenho a ver com isso? Quando você está na cama à noite, nos últimos momentos antes de dormir, o que você faz? Eu me masturbo. Normalmente quando me deito para dormir, eu tento dormir. Mas como você foi específico e perguntou nos últimos momentos antes de dormir de vez, eu imagino que é aquela hora que seu consciente apaga e você já não está mais pensando e nem ouvindo e nem nada, eu acredito que eu não estou fazendo nada, porque quando você está nesse estado, você já nem pensa mais. Outra pergunta idiota, né? Como você percebe o mundo? Como você percebe o mundo? Assim, outra pergunta idiota, né? Eu nem ia colocar essa pergunta aqui. Outra pergunta idiota, né? E eu não sei o que ela está fazendo aqui. Eu achei que eu tinha excluído essa pergunta. Outra pergunta idiota, né? Então... outra pergunta idiota, né? Eu não posso dar uma resposta. Na verdade, eu não tenho o que responder. Outra pergunta idiota, né? Hi, I am American and I love your videos. Why did you use the horrible can? What the fuck is all? Why? What? Eu parei o dia que eu vi essa pergunta e eu fiquei pensando com os meus pequenos botões, porque eu não tenho um cérebro, eu só tenho 2 botões, de sim ou não, sabe? Do tipo amo, odeio, coisas desse gênero. E se você é uma pessoa que assiste os meus vídeos e entrou pra fazer uma pergunta em inglês, pra criticar a imagem horrível aí no caso, quer dizer, você entende o português. E se você entende o português, você poderia ter perguntado em português. Quer dizer, a probabilidade de você ser um americano é quase nula. Então por que ser idiota e fazer uma pergunta em inglês? Outra pergunta idiota, né? E pra quem não entendeu a pergunta, entra lá, translate.google.com. Porque algumas pessoas consideram antipático aquele que não finge gostar de todo mundo e não jura amor eterno a quem não gosta. Por causa dos estereótipos malditos que a sociedade cria. Porque muita gente vê um cara, por exemplo, um mendigo, tem um certo asco em muitos casos, na maioria dos casos. Não são todos, é claro. Tem que parar de generalizar as coisas. A sociedade imputou diversos padrões que fazem com que as pessoas pensem que se é diferente daquilo que eu vi quando criança ou quando sei lá em que idade, se é diferente não é legal. Por que uma pessoa, para ser vista de uma boa maneira dentro de uma empresa, ela tem que se vestir bem? Por que ele não pode simplesmente aparecer com uma camiseta que nem essa aqui que eu tô, ó, a gola toda estourada, um rasgo aqui, tem até buraco aqui, ó, no sovaco? Qual que é o problema da pessoa se vestir mal? Qual que é o problema dela se vestir com roupas velhas? Isso em algum momento vai mostrar se eu sou um ótimo profissional, se eu trabalho pra caralho, se eu me dedico ao trabalho? Diz alguma coisa em relação a isso? Não, não diz. Mas pergunte para os donos de grandes empresas o que eles acham de uma pessoa que aparece de camiseta e bermuda pra fazer uma entrevista. Uma vez eu comentei no dia de uma entrevista que só pelo fato do cara ter aparecido pra uma entrevista de camiseta e bermuda, eu teria dispensado e mandado embora. Não porque eu ache isso ruim, mas porque o cara não foi esperto ao ponto de que siga o padrão. Infelizmente a vida é assim. Mas voltando à pergunta, esta foi uma pequena explanação só para chegar onde eu queria chegar, que é o que? A maldição das pessoas tem aquele pequeno problema de que ninguém consegue aceitar numa boa uma crítica. Nem mesmo eu consigo aceitar em diversas vezes numa boa uma crítica. Você só vai pensar daqui uma semana que, poxa, aquilo que ele falou era legal. Ninguém aceita numa boa quando alguém chega pra você e fala, pô, não tá legal essa camiseta, você tá meio mal vestido e tal. Eu sou o único que não liga quando falam de roupa, né? Eu só ligo quando falam do meu trabalho. É que eu não sou um ser humano normal. E juntando isso a essa coisa da maioria da sociedade ter uma coisa chamada contrato social, uma coisa que foi difundida num dos episódios de House que eu achei muito bacana, o que eles chamaram de contrato social é aquela coisa assim, como eu sou seu amigo, dependendo da coisa, eu não serei muito ruim com você
e aí eu faltarei com a verdade. Por isso que nesses casos eu prezo muito algumas amizades, na verdade a maioria das amizades que eu tenho, porque essas são amizades que já me conhecem, sabem como eu sou e sabem que eu não consigo virar e simplesmente falar, poxa, tá legal e o negócio não tá legal. Eu viro na lata e falo assim, meu, isso tá horrível, tira essa merda, essa roupa é péssima, essa roupa te engorda, você tá gorda e etc. Eu falo na cara. Pessoas assim são consideradas antipáticas porque, poxa, esse cara não consegue ser legal porque estou sendo grosso pela teoria. Quer dizer, você pegar e dar a sua opinião quando alguém te pergunta alguma coisa e quando a opinião é contrária àquilo que ela espera, então você é antipático. A menininha vai lá, coloca um chapéu ridículo na cabeça e você tem que achar legal. Você tá parecendo um bujãozinho de gás e você quer que eu te chame de magra. Ou você tá vestindo uma calça. Por isso que, infelizmente, se você for sincero 100% do tempo, você será considerado um cara antipático. Isso é clássico. É claro que você tem que saber diferenciar a sinceridade de ser chato. Tipo aquela pessoa que reclama de tudo. Tipo eu. Por isso que eu falo que eu sou chato. Afinal, o que é ser simpático? Ser simpático é simples. Seja legal com todos, elogie tudo e a todos e ponto final. E se mesmo assim as pessoas te acharem antipático, comece a rever os seus conceitos. E é isso aí, galera, respondi mais uma vez as suas perguntas e gostaria de fazer um pedido aqui, porque eu não sei se todas as pessoas aqui que acompanham o Yama Responde, se vocês também acompanham o vídeo de quinta-feira da temporada 2 do Pequenos Detalhes da Vida, que é o seguinte, eu gostaria de que as pessoas que postam anônimas colocassem o seu sexo de maneira sincera, por favor, seria mais interessante, mesmo para os piadistas idiotas, porque esses aí provavelmente não vão mudar, não adianta você pedir nada, porque idiota sempre será idiota. E é lógico que eu tinha que passar um avião agora, mas eu ficaria muito mais feliz em responder, como eu comentei no vídeo de quinta, direcionado ao sexo da pessoa, porque eu não consigo pensar nos dois lados em muitos casos e tem muitos casos que eu não tenho saco pra ficar pensando nos dois lados. Então eu ficaria muito agradecido se vocês começassem a pelo menos colocarem de que sexo vocês são. Quero agradecer pelas milhares de perguntas postadas diariamente. Fico muito contente que as pessoas continuem postando suas perguntas e aguardo-as para responder em próximos vídeos. E até a próxima terça.